Eu estava aqui pensando, qual será o segredo psicológico por trás das pessoas de sucesso? Eu cheguei a uma conclusão. Bom, existem várias coisas que eu poderia colocar aqui, em foco, que eu acredito que pessoas de sucesso têm. Mas tem uma delas que eu acho que a maioria das pessoas que têm sucesso fazem e que faz toda a diferença, porque isso coloca elas, de fato, na posição de adulto, que é assumir responsabilidades. Sabe aquela coisa de eu sou adulto e responsável pelas minhas escolhas, portanto, eu arco com as consequências das minhas escolhas. Às vezes estamos diante de uma decisão onde a gente pode ir por um caminho A ou caminho B. E quando a gente decide ir pelo caminho B, a gente automaticamente desiste do caminho A. Se o caminho B, por algum motivo, der errado, a gente precisa ser capaz de nos responsabilizar pela decisão inicial que foi de trilhar o caminho B. Porque às vezes a gente vai tentar encontrar justificativas pelas quais eu não fui pelo caminho A, deveria ter ido pelo caminho A. Então aí se você fica, e se eu tivesse feito isso? E se fulano não tivesse me falado aquilo? E se eu tivesse chegado mais cedo? E se eu tivesse escolhido de forma diferente? Você começa a fazer várias considerações para justificar o fato de você escolher algo e você, de fato, assumir as consequências daquela decisão. Então, assumir responsabilidade é uma coisa que todo adulto precisa ter. Na verdade, a gente não consegue ser adulto se a gente não faz isso, porque quem assume as responsabilidades da criança é um outro adulto. Mas o adulto, ele precisa assumir as próprias responsabilidades. E mais do que isso, é ser autorresponsável pelas escolhas, pelas decisões, pelo sucesso e pelo fracasso também daquilo que acontecer. Porque o fracasso, ele pode ser só uma ponta no caminho, ele não necessariamente precisa ser o fim. Às vezes o fracasso faz a gente aprender a forma certa de fazer. Então, se eu estava indo por um determinado caminho, fazendo uma determinada escolha, e no meio do caminho eu percebi que aquilo não é legal, eu assumo a minha responsabilidade, eu posso refazer o caminho, eu posso descansar para caminhar com mais fôlego, eu posso mudar alguma coisa que eu descobri ali que não era legal e que não me fazia bem. Mas o que eu quero que você perceba é, eu sou capaz, de fato, de assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem comigo? Ou eu estou sempre responsabilizando uma outra pessoa, responsabilizando o tempo, responsabilizando o governo, responsabilizando os meus pais, responsabilizando o meu chefe, responsabilizando as pessoas que trabalham comigo? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque quando a gente começa a perceber isso não tem nada a ver sobre culpa, tá? Eu também não acho legal uma pessoa que tudo que dá errado é culpa dela, como se ela realmente estivesse ali se vitimizando ou se colocando numa posição de fraco, né? Não, não é isso que eu quero dizer. E quando a gente assume a responsabilidade pelas nossas decisões, a gente é capaz de arcar com as consequências. Então, a gente pode até escolher errado, não tem problema, mas a gente precisa ser capaz de perceber rápido, de entender o que que aquilo significou, o que que eu precisei entender para que para que eu pudesse evoluir, o que que eu precisei aprender naquele caminho. Então, quando eu entendo isso, eu aceito mais os desafios como um trampolim, né, como um degrau, como um aprendizado. E isso é uma característica das pessoas que não desistem, é uma característica dos adultos que realmente fazem acontecer. Para a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente precisa estar emocionalmente melhor organizado, porque, de fato, tem situações que elas estão tão enraizadas, elas estão tão doloridas ainda internamente, que impedem que a gente assuma essas responsabilidades, que a gente entenda que precisou acontecer para que eu pudesse aprender. Eu queria que você pudesse refletir um pouco sobre isso.
pudesse pensar na sua vida se você tem delegado, né, se você tem culpabilizado as pessoas ou se você tem se perguntado: "O que que eu poderia fazer de diferente? O que que eu deveria ter feito que eu não fiz? Por onde eu deveria começar, já que não deu certo por esse caminho?". Eu vejo muitas pessoas tentando consertar as coisas fazendo exatamente da mesma forma. Então, às vezes, não é para ficar ali na teimosia, às vezes realmente é um chamado, um pedido para você mudar de rota, para você, fazer de uma outra forma. E é importante também entender a diferença de persistência para teimosia, porque às vezes a gente precisa persistir, a gente está querendo descansar, querendo a zona de conforto, a gente sabe que a gente deveria ir por aquele caminho mesmo e a gente não vai porque, enfim, se tá difícil é porque não é para ser e eu acho que não é por aí. Eu acho que nós precisamos de fato encontrar uma forma de entender quando é que a gente deve continuar e quando a gente deve parar, né? Quando é que aquilo está sendo um sinal de que não é bom para mim e eu assumo a consequência disso e eu mudo de rota, ou eu preciso de mais força, de mais vontade, de mais sacrifício, porque o que eu quero é algo que vai demandar, a minha dedicação, vai demandar a minha vontade para fazer acontecer. Então, eu acho que uma boa dica é você pensar: "Será que eu estou fugindo para vir para a zona de conforto? Será que eu estou, com medo de me responsabilizar, de assumir a decisão inicial, de seguir até o fim, porque eu quero, vivenciar o prazer rapidamente, porque eu quero receber o benefício daquilo rapidamente?". Então, é importante a gente refletir se essa autorresponsabilidade é uma coisa que faz parte da nossa vida. E isso também inclui com relação ao que você faz as pessoas sentirem, né, porque todas as pessoas que a gente se relaciona, elas nos ensinam e a gente também leva alguma coisa para elas. Quando a gente, não consegue quando a gente não consegue, se perceber naquela relação, é como se a gente enxergasse o outro sempre como uma ameaça, sempre como responsável, e a gente não conseguisse se perceber. Então, esse tema da autorresponsabilidade é uma das coisas imprescindíveis para que a sua vida, de fato, se ordene, para que você consiga ter os resultados que você almeja. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo e eu, de fato, iria, começar a avaliar um pouco mais das minhas ações. O que eu percebo é que às vezes as pessoas olham para quem fala sobre esse assunto e diz assim: "Ah, mas você não sabe o que eu vivi, você não viveu a minha vida, para você é fácil". E eu acho que cada pessoa enfrenta as suas dificuldades, enfrenta os seus desafios. O que eu tô trazendo aqui, gente, não é que vai ser fácil necessariamente, mas é a explicação por trás. Eu comecei o vídeo dizendo que uma característica comum das pessoas que dão certo é a capacidade de se responsabilizar pelas suas decisões. É a capacidade de arcar com as consequências das suas decisões. Então, se a gente ainda não consegue fazer isso por algum motivo, talvez é importante a gente refletir o porquê. Lembra que eu já falei em vários outros vídeos também que a gente precisa ir na raiz das coisas, a gente precisa entender onde é que está ordenado na minha vida interna para entender por que que eu não faço as coisas? Porque esse é um ponto necessário para a vida adulta. O que que eu estou objetivando aqui? Organizar a minha vida. O que que eu vim aprender aqui? Organizar a minha vida. Para organizar a minha vida, eu preciso também entender como é que eu funciono. Então, a pergunta que você precisa se fazer agora é: você é capaz de se responsabilizar pelas suas decisões? Ou você está responsabilizando outras pessoas pelo que dá certo ou que dá errado na sua vida? Eu não falo só pelo que dá errado não, às vezes pelo que dá certo também. Às vezes a gente tem dificuldade até de se elogiar ou de comemorar, de entender que as nossas conquistas a gente está atribuindo aos outros também, como se a gente não fosse capaz. E eu queria que você olhasse para sua vida e percebesse também quantas coisas você já fez, quantas conquistas você já teve, que também são méritos seus.
Se você olhar para sua vida, tudo que você viveu, onde você tá, talvez você pare para refletir que você venceu muitas coisas, que você, venceu muitos monstros, muitas coisas ruins que aconteceram e você tá aí. Então isso também é se responsabilizar pelo caminho, é decidir continuar apesar de tudo que você viveu. Eh, mas a gente não pode perder de vista isso, porque se não entendermos isso, a gente vai viver em círculos. A gente vai viver ali o tempo inteiro, tentando encontrar justificativa para as coisas. Então, não existe pessoa bem-sucedida, na minha visão, que não entendeu isso. Então, esse é o segredo, que eu acredito, o segredo por trás de pessoas de sucesso, quando a pessoa ela realmente se sente, né? E o sucesso também é relativo. O sucesso para mim pode não ser o mesmo que é o sucesso para você. É relativo, mas para mim, por exemplo, é sucesso ter uma família em ordem. Para mim, por exemplo, é sucesso poder, através da minha profissão, levar o melhor para a vida das pessoas. Então, isso para mim é sucesso, então eu preciso me responsabilizar pelas coisas que também fogem do meu alcance nisso aí. Eu preciso me responsabilizar pelas minhas escolhas no que diz respeito à minha família, do que diz respeito à minha profissão. Por quê? Porque só assim eu posso aprender. Olha, eu acho que de repente eu falei assim com meus filhos e eu deveria ter falado diferente. Se eu não sei falar, eu vou aprender a falar. Entendeu? Então eu só vou ser capaz de mudar uma percepção que eu tive se eu for capaz de me observar e de observar que eu talvez não tenha feito da maneira certa. Entende? Então, quando a gente se coloca no centro da nossa vida, que a gente percebe que tudo gira em torno da gente, não é que a gente se culpe por tudo e a gente vai achar que a gente é a pior pessoa do mundo, não é isso. Mas eu sou capaz de identificar que, por exemplo, a minha casa está desordenada e os meus filhos estão irritadiços porque eu não estou bem emocionalmente, por exemplo. É uma responsabilidade que é minha. Eles não estão bem e pode ser uma consequência vinda de mim. Então eu posso parar e organizar aquilo. Eu posso parar e refletir sobre aquilo e entender que aquilo ali, que enxergar que eu não estava indo por um caminho certo, vai me fazer mudar de rota, vai me fazer escolher diferente, vai me fazer aprender com outra pessoa que talvez saiba mais do que eu. Então imagine que eu saiba que quando eu estou bem, quando eu estou equilibrada, a minha casa ela fica em paz, né? Os meus filhos reagem melhor, a minha relação com meu marido melhora. E eu saiba que eu fiz uma escolha, por exemplo, de trabalhar mais do que eu deveria, e que com isso gerou uma desordem ali na minha casa. Se eu ficar responsabilizando a desordem que aconteceu nas pessoas, eu nunca vou entender que está na hora de parar, de reorganizar, de colocar cada coisa no meu lugar, de retirar algo que não seja tão importante para colocar algo que seja importante. Por quê? Porque eu não sou capaz de olhar para o que eu fiz, que eu estou fazendo para gerar aquela bagunça, aquela desordem ali. Então, talvez eu tenha dado os exemplos muito pessoais, mas vocês podem colocar aí exemplos da sua vida. O que que você está deixando de encarar como de fato sendo uma responsabilidade sua e você está atribuindo a outras pessoas? Qual é a parte da sua vida que está bagunçada e que depende de você resolver, que depende de uma escolha que você fez, que depende de uma decisão que você precise tomar para voltar para o lugar? Então a gente precisa o tempo inteiro estar refletindo sobre as nossas ações, sobre as nossas condutas, sobre o que a gente faz para as coisas serem como elas são. Então eu acho que é importante você realmente olhar para sua vida e perceber o que você está deixando de olhar e de se responsabilizar. E que se você fizer, vai mudar também as coisas ao seu redor. Às vezes a gente, até mesmo numa discussão, sabe? A gente erra, mas como a gente quer vencer a briga, a gente quer culpabilizar o outro. A gente
às vezes só chegar e dizer: "Você tem razão, eu deveria fazer diferente. Foi uma escolha minha, eu escolhi errado, deveria ter feito dessa forma". Então são situações cotidianas, eu não estou falando de grandes decisões somente, mas de situações cotidianas, em que você precisa perceber qual é a sua responsabilidade naquilo. Então pessoas de sucesso, e aí eu falo em sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa aprender a se responsabilizar. Isso também é ordem, tá bom? Um beijo grande no seu coração, até o próximo vídeo e não se esqueça, ordene a sua vida.